E aí, galera, hoje nós vamos falar de um dos maiores clássicos do Machado de Assis. Nós vamos falar de um conto que eu tenho certeza que vocês adoram e quem não ouviu vai adorar. Hoje nós vamos falar de A Cartomante do Machado de Assis, que está aqui nessa coletânea aqui, Contos Escolhidos do Machado, mas que originalmente foi publicada em 1896 dentro de uma coletânea chamada Várias Histórias, produzida pelo Machado de Assis. Várias Histórias é um livro que tem muitos clássicos, né? O Enfermeiro, Causa Secreta, né? Um Apólogo, Uns Braços. É um livrinho cheio de contos que estão ali entre os melhores do Machado de Assis. O Machado tem uma gama enorme de contos, cerca de 180 contos dentro da obra completa dele. Tá? Mas a Cartomante, logo no título, já traz uma coisa muito interessante para a gente, que é a presença de duas palavras em uma, né? Cartomante, a carta e o amante. Então eu tenho dois elementos sensacionais já aí dentro, lá no título, onde o Machado já diz pra gente, de certa forma, quais são os dois elementos principais aí dessa história. Tem uma carta e tem um amante na história. E ele começa a história dizendo pra gente assim, ó: Hamlet observa Horácio. Então ele começa já fazendo uma citação. Uma das características mais interessantes do Machado de Assis é a intertextualidade. Machado é o mestre da intertextualidade. Machado é o cara que gosta de citar outros autores. E eu vou fazer um vídeo depois só comentando as características principais do Machado de Assis para você entender melhor cada uma delas. E a intertextualidade é uma dessas características fundamentais do Machado de Assis. Ele gosta de citar. Alguns dizem que faz parte um pouco do egocentrismo dele, para mostrar para a gente que ele leu e a gente não leu, ou de certa forma, uma tentativa do Machado de deixar o seu leitor mais erudito, dizer: olha, tu quer me entender bem, vai ler essa obra, vai procurar esse autor, vai procurar esse personagem. Eu imagino que ler Machado de Assis no século XIX fosse uma coisa muito difícil. Hoje não, você vem aqui, dá um Google e tal, baixa a obra completa, ou pega um resumo, vê ali o que significa tal palavra, tal coisa no dicionário, mas naquela época com certeza devia ser uma dificuldade enorme pela erudição e por essa quantidade de citações que existem dentro da obra do Machado de Assis. Hamlet é uma das obras mais famosas da literatura mundial. Hamlet é uma obra escrita por Shakespeare, onde ele vai contar a história desse Hamlet, que na verdade na história não é um, mas são dois. Hamlet é uma obra de 1608, tá? E que conta a história do rei Hamlet. A história começa com o rei Hamlet, o Hamlet pai, que acabara de voltar da Noruega, depois de vencer uma batalha contra o rei da Noruega, o Fortinbras, volta para casa e acaba morrendo, picado por uma cobra no seu jardim. Essa seria a história oficial, digamos assim, né? E 2 meses depois volta o Hamlet filho, que estava estudando na Inglaterra, volta para a Dinamarca, que Hamlet pai e Hamlet filho eram dinamarqueses. Ele volta para a Dinamarca e volta para investigar. Que história é essa? Meu pai morreu e 2 meses depois minha mãe está já em núpcias com meu tio Cláudio. Então ele volta para investigar essa situação. E ao voltar, ele encontra com 2 amigos que eram soldados no castelo, um chamado Horácio e outro chamado Marcelo, que dizem a Hamlet que algumas coisas muito estranhas estavam acontecendo ali no castelo. E eles perguntam: Hamlet, tu acredita em fantasmas? Porque todo dia, meia-noite, vem um fantasma aqui no castelo assombrar o castelo. E o Hamlet vai dizer para ele essa primeira frase que está no conto do Machado: há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Então ele já começa o conto fazendo uma citação, dizendo que existe algo além daquilo que nós podemos ver. Então o conto vai girar em torno do sobrenatural, em torno de uma crença, né? De uma cartomante, de uma informação possivelmente verídica de uma cartomante. Então o Machado já começa assim a sua obra, tá? Era a mesma explicação que lhe dava a Bela Rita ao moço Camilo numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante.
A diferença é que o fazia por outras palavras. Então a história começa com um diálogo entre a Rita e o Camilo, onde a Rita pergunta para ele, né, se ele acreditava que existia alguma coisa, e ela diz que ela acreditava sim. O Camilo não acredita muito, ri das crenças dela, ri das dúvidas dela, ri do desespero dela e tal, e diz que a melhor cartomante era ele. Se ela precisasse, na verdade, saber de alguma coisa em relação a ele, era para ela perguntar diretamente a ele, não ir a uma cartomante, porque era arriscado e tudo mais. E ela vai dizer para ele que a cartomante ficava ali próxima e tal, na Rua dos Barbonos e tudo mais. E eles acabam se despedindo. Na partida, o Camilo acaba olhando para a casa da cartomante, meio que curioso, meio que indeciso e tudo mais, né? Sem saber exatamente o que pensar ou o que dizer, mas aí a gente vai ter o Machado de Assis falando para a gente, o narrador dizendo para a gente que o Camilo não acreditava em nada, né? E aí ele vai explicar toda a relação entre os três personagens. Rita era a esposa do Vilela, e o Camilo era o melhor amigo do Vilela, né? E o Vilela vem para o Rio de Janeiro, para os lados de Botafogo. Quem arranja a casa para o Vilela é o Camilo. Camilo e Vilela eram extremamente amigos. E a Rita, quando conhece o Camilo pela primeira vez, já dá uma olhada mais para ele. Ele também já diz que, olha, realmente as cartas do Vilela não desmentiam. Rita era muito bonita. E assim, o relacionamento deles vai se estreitando até a morte da mãe do Camilo. E com a morte da mãe do Camilo, esse relacionamento vai ficando bem mais estreito. E ele vai falar uma coisa bem interessante, né? Que o Camilo, nesse momento, precisava de muita ajuda, não só material, mas também emocional. E o Vilela vai cuidar do enterro, vai cuidar da documentação, vai cuidar do inventário da família, e a Rita vai tratar especialmente do coração, né? E então nós vamos ter agora a ironia machadiana surgindo aí nessa história, porque o Machado é um irônico, o Machado é o cara que adora trabalhar com esse elemento da ironia, do sarcasmo, do humor negro, né? E ele vai começar a mostrar para a gente alguns lances amorosos entre os dois, tá? E vai dizer que todo dia os dois se encontravam, iam a passeios, teatros, e que os dois liam os mesmos livros. E vai começar a dar a ideia para a gente que os dois tinham um relacionamento, ou estavam iniciando um relacionamento. E o Machado é um cara que gosta dos detalhes, gosta dos detalhes da relação, e ele vai dizer assim, ó, agora a ação da pessoa, os olhos teimosos de Rita, que procuravam muitas vezes os dele, que os consultavam antes de fazer ao marido, as mãos frias, né? Para você estar com a mão fria, né? Porque quando você vai encontrar a pessoa que você gosta, você tem aquele friozinho na barriga, aquelas mãos, as suas mãos ficam frias, porque você fica nervoso, e a Rita estava com as mãos frias, né? Ele vai dizer aí também para a gente as atitudes insólitas, ou seja, aquela coisa de quando você vai encontrar a pessoa amada, você sempre faz uma besteirinha, você tropeça, ou é de manhã e você dá boa noite, é de noite você dá bom dia, é uma coisa assim, a gente faz coisas insólitas, sem nenhuma razão, coisas bobas, né? E ele vai justamente descrever esses pequenos lances amorosos entre o Camilo e a Rita, para mostrar para a gente que os dois estavam bem juntinhos. Ele vai dizer no próximo parágrafo assim: Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, veja que a concepção da mulher enquanto ser pecador, ela é o pecado. Camilo, né, tentou fugir, Camilo tentou correr, tentou se esconder, mas a Rita é a serpente, ela é o pecado, colocando o Camilo como um menino bobo, besta, que não sabia, que não podia se envolver com a mulher do amigo, né? Século XIX, as consequências eram catastróficas, e é uma coisa que ele vai colocar mais abaixo para a gente, né? Que o Camilo recebe então uma carta anônima dizendo que ele era imoral, que ele era pérfido, que todo mundo já sabia do que estava acontecendo. Eles vão conversar, ele e a Rita, e ele vai dizer, e ela vai tentar dizer para ele assim: não, deixa disso, esquece. Quem tá mandando essas cartas
pô, tá afim de mim, ou tá afim de ti, né? Ninguém mandaria essas cartas à toa se não tivesse um interesse particular e pessoal. Só que Camilo, ele sabia que das consequências. Ele vai dizer uma coisa bem interessante, né? Que a catástrofe então viria sem remédio. Que catástrofe é essa? No século XIX, quando o marido pegava a mulher traindo, ele tinha, entre aspas, o direito ou até o dever moral de lavar a sua honra com o sangue da mulher e do amante dela, né? Então ele podia matá-la. A gente vai ver isso lá em Gabriela acontecer a mesma coisa, né? Onde o coronel Jesuíno vai lá e mata a Sinhazinha e o Desmundo, né? Flagra os dois ali, mata e é julgado e é condenado e nada acontece. Havia um pacto da mediocridade sendo feito entre os homens da época, onde o homem lavava sua honra com a morte da mulher infiel e do amante dela. Então o Camilo já imaginava que isso fosse acontecer. Até que ele recebe uma carta do próprio Vilela. E a carta dizia o seguinte: vem já já à nossa casa, preciso falar-te sem demora. Só que quando ele lê a carta, ele tem a impressão de que as palavras estão tremidas, que quando aquilo foi escrito, ele estava nervoso, ele estava meio ansioso, então ele percebe algo de estranho ali, então ele começa a imaginar mil coisas. Ele vai em casa para ver se a Rita tinha mandado alguma carta, explicando alguma coisa, mas ele não encontra nada. Então decide ir até a casa do amigo do Vilela saber o que aconteceu. E no caminho, a carruagem ali onde ele estava indo, essa carruagem ela acaba parando numa rua ali, ou aconteceu um acidente, ela para justamente em frente à casa da cartomante. E ele então tem a ideia de parar, né? Eu vou parar aqui, eu vou ver o que está acontecendo, eu vou descer aqui, desce, e vai consultar a cartomante. E a consulta na cartomante é uma consulta muito interessante, porque ela vai dizer para ele tudo aquilo que ele queria ouvir, né? E ele para ali, e as palavras da cartomante, elas surgem em função das coisas que ele vai dizer também. E ela vai dizer assim para ele: o senhor tem um grande susto. Claro, se ele estava nervoso, qualquer pessoa percebe, né? Basta ter um pouquinho de percepção para saber que ele estava alterado, que ele estava com um humor diferenciado, que ele está meio esquisitão ali, com medo, assustado e tal. E ela vai justamente falar isso para ele, né? E ela diz assim: quer saber, continuou ela, se lhe acontecerá alguma coisa ou não? E ele dá a letra, ele diz tudo. A minha ela, explicou vivamente ele. Então ele já deixa claro para a cartomante que pega no ar que tinha uma mulher no meio, tinha alguém envolvido na história. Então ele já sabia, ela já sabia. Então ela vai conduzir toda a conversa para esse sentido de acalmá-lo. E ela termina a consulta e diz para ele: vá, ragazzo innamorato. Ela usa uma frase em italiano: vai, rapaz apaixonado, vai tranquilo, não vai acontecer nada. E ele sai dali com a alma lavada. Ela cobrava 2.000 réis de consulta, ele paga 10, porque ele estava aliviado. Ela tirou um peso da consciência dele. Ele que não acreditava em nada, ali, de acordo com a sua necessidade pessoal, ele passa a acreditar, né? Porque ele precisava de algo que aliviasse essa dor nele. Então ele vai vai até a casa do Vilela, já com a alma lavada. Ele passa pela Praia da Glória, e ao passar ali pela Praia da Glória, ele tem a sensação de um futuro indefinido. Ele começa a pensar: poxa, eu vou aproveitar o episódio para voltar à assiduidade, para voltar a falar com os dois, a participar do convívio familiar deles. E ele vai para lá, e o Machado é um primoroso de um escritor. Vai fazer o máximo para dar a nós, leitores, a sensação de que nada vai acontecer naquela história. E a gente já fica aliviado. Não vai acontecer mais nada. E ele passa os 5 últimos parágrafos do conto tentando convencer a gente de que não vai acontecer nada, de que ele não vai morrer, para chegar no último parágrafo, nas 3 últimas linhas, ele dizia assim: o Camilo chega na casa do Vilela e ele mal bate na porta, o Vilela já abre, né? Porque já estava esperando. Desculpa, não pude vir mais cedo, o que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições descompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando,
Camila não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sob o canapé, estava Rita, morta e ensanguentada. Vilela pegou pela gola e com 2 tiros de revólver estirou o morto no chão. Machado mata todos os personagens dessa história nas 3 últimas linhas, trazendo pra gente um tempero sensacional dos contos, um tempero sensacional do romance, que a gente chama de epifania, aquela surpresa no final da história. Ele passa 5 últimos parágrafos do conto dizendo que ele não vai morrer, para nas 3 últimas linhas matar. Isso é a genialidade de um escritor chamado Machado de Assis. Valeu, galera. Próximo vídeo a gente continua falando de mais contos do Machado de Assis. Manda aqui a sugestão de qual conto você quer que eu fale do Machado de Assis que eu conto para ti. Beijão, galera. Até a próxima.